pessoal, nessa nossa aula a gente vai falar um pouco sobre a clonagem. A gente vai abordar primeiramente o que é clonagem. Vocês em muitos lugares já devem ter ouvido falar nesse nome clonagem e a historinha da ovelha Dolly. Por que a ovelha Dolly? Porque foi o primeiro ser a ser clonado pelo homem, ao homem conseguir clonar. Então assim, antes de entrar na historinha da ovelha Dolly, primeiro a gente tem que entender o que é a clonagem. Na verdade, a clonagem ela é um mecanismo de propagação realizado por organismo que apresenta reprodução assexuada. Ela é um único indivíduo, ele origina os descendentes. Então, assim, não há troca de material genético e assim os descendentes, eles são idênticos ao do organismo que o gerou, sendo chamados de quê? De clone. Então é o seguinte, por exemplo, para se fazer a clonagem não é necessário o cruzamento de um indivíduo com o outro. Um só indivíduo gera o seu descendente, que aí é chamado de clone. Então assim, por exemplo, essa ovelhinha, ela doa seu material genético, né, doa suas células reprodutivas, e aí gera um novo indivíduo que é o clone desse, que é igualzinho a esse, seu material genético é o mesmo, e é assim que a gente denomina o que é clone. Então, vamos lá para a historinha da ovelha Dolly. A ovelha Dolly foi o primeiro ser que o ser humano conseguiu clonar, tá? Que eles obtiveram sucesso nessa clonagem. E para a clonagem da ovelha Dolly necessitou de quê? De 3 indivíduos, de 3 ovelhas fêmeas, na verdade. E assim, por que precisou de 3? Porque eles precisariam de cada um, eles precisariam de uma parte. A primeira mãe, né, a primeira ovelha, ela doou o quê? Ela forneceu o ovócito. Vou copiar aqui. Ovócito. Ela forneceu o ovócito. O que é o ovócito? O ovócito é um óvulo imaturo, ou seja, o ovócito ainda não está maduro. Quando o ovócito amadurece, é aí que a gente chama de óvulo, tá? Quando o ovócito amadurece, a gente chama de óvulo. A segunda mãe, ela doou o quê? Esse aqui, né? A segunda ovelhinha, para fazer a clonagem da ovelha Dolly, doou cromossomos. Os seus cromossomos dos seus óvulos. Vou copiar aqui os cromossomos. Os cromossomos têm formatinho de um X. Então, nós sabemos que os cromossomos das nossas células reprodutoras têm somente 23. Então, tem metade do que as células normais, porque nossas células, outras células do nosso corpo possuem 46 cromossomos. Então, o cromossomo das nossas células reprodutoras tem somente 23. E essa última aqui, a última ovelhinha, ela foi responsável pela gestação. Ou seja, ela doou sua barriguinha para poder o embrião crescer ali. Então, assim, a primeira doou seu ovócito, a segunda o cromossomo e a terceira foi responsável pela gestação. Mas aí você pode se perguntar, mas se o indivíduo que doou o cromossomo, a célula reprodutora dela, tem somente 23 e para se formar um embrião precisa de 46, o que aconteceu? Entrou aí uma ovelhinha. Peraí, pessoal. Abriu o pincel. Uma próxima ovelhinha doou. Deixa eu desenhar aqui minha ovelhinha. Uma próxima ovelhinha doou os espermatozoides. E esse espermatozoide tem o que também? 23 cromossomos. Então, a junção
desses 23 cromossomos doado por essa ovelhinha aqui, mais a junção desse outro 23 cromossomos, né? Dá o que? 46 cromossomos. Então, o que ficou? A formação completa dos cromossomos. Então, assim foi que aconteceu a clonagem da ovelha Dolly. Agora a gente vai partir por outro processo muito importante. Deixa eu apagar aqui. Para poder, agora a gente vai para um segundo tópico, que é o que? Como a clonagem é feita. Vou explicar para vocês aqui, deixa eu apagar aqui para ficar mais espaço. Como a clonagem é feita, o nosso segundo tópico, né? Como é feita. Então, para a clonagem precisa exatamente de quê para essa clonagem? Para acontecer a clonagem. Só um minutinho. Para acontecer a clonagem, a gente precisa primeiro de um óvulo não fertilizado. Tem aqui, vou desenhar aqui, temos o óvulo não fertilizado, né? Tem aqui um óvulo não fertilizado. O que acontece? Esse óvulo não fertilizado, a gente retira seu núcleo, que o núcleo é essa partezinha vermelha que eu desenhei. Então, aqui é o núcleo. Então, do óvulo, a gente retira o núcleo. Então, a gente tem um óvulo sem o núcleo, tá? Aqui mais, temos uma célula adulta. Então, aqui a gente precisa de uma outra célula adulta, tá bom? Com um núcleo dentro. Dessa célula adulta, a gente retira seu núcleo, só que aqui que está o diferencial. Ao invés da gente descartar o núcleo igual fizemos na primeira, a gente vai utilizar esse núcleo. Então, esse núcleo vai ser utilizado para poder fecundar aqui, ó, esse óvulo. Porque é no núcleo que a gente tem os cromossomos, tá bom? Por isso que a gente precisa tirar esse núcleo, porque é aqui que tem os cromossomos, no caso, né? Então, assim, esse núcleo retirado dessa célula aqui, a gente coloca nesse óvulo aqui, apaguei aqui, né? Coloca nesse óvulo aqui e então ele é fecundado. E aí gera o quê? Um embrião. Depois que gerar o embrião, coloca-se dentro da barriga da mãe para poder dar continuidade à gestação. Então, a gente vem aqui, ó. Como a gente está falando da ovelhinha, a gente vem e coloca em uma ovelhinha para poder fazer o quê? A gestação. Então, é assim que é o processo de clonagem, é assim que a clonagem é feita. Foi exatamente assim que aconteceu na ovelhinha Dolly, viu, na nossa historinha. Partindo disso, a gente vai ver agora os tipos de clonagem. Então, existem 2 tipos de clonagem. Eu vou apagar aqui esse primeiro para dar espaço para a gente fazer. Tá? Meio difícil de apagar. Então, vamos lá. Existem 2 tipos de clonagem. Vou colocar aqui os tipos. Existem 2 tipos de clonagem. A clonagem reprodutiva. E a clonagem terapêutica. Vou pôr mais distante aqui. E a clonagem terapêutica. Então, qual a diferença entre essas clonagens? A diferença aqui na clonagem reprodutiva,
a gente precisa de um indivíduo para poder fazer a gestação. Já na clonagem terapêutica, a gente não precisa desse indivíduo por si só, né? Por causa das células troncos. As divisões mitóticas são frequentes, então as divisões mitóticas acontecem de forma muito rápida e aí não precisa, né, do indivíduo para poder fazer a gestação. Nas duas, são basicamente isso aqui, as duas utilizam esse processo. A diferença é que na reprodutiva foi como aconteceu com a ovelha Dolly. Na reprodutiva ela precisou de quê? De um indivíduo para poder acontecer a gestação. Já na clonagem terapêutica a gente não precisa desse indivíduo. Por quê? Porque através das células troncos, que são células com grande capacidade de divisão e de diferenciação, elas são direcionadas para a formação dos tecidos idêntico ao doador. Então, assim, existem esses dois tipos e agora a gente vai para a nossa atividade, viu? É uma atividade para casa. Eu vou escrever a atividade no nosso quadro, vou ter que apagar aqui para poderem vocês fazerem. Então, a nossa aula de clonagem foi essa, uma aula bem simples, mas traz bastante conhecimento. Agora vocês sabem como foi o processo de clonagem da ovelha Dolly. A gente fala da ovelha Dolly porque eu sei que o ser humano teve mais sucesso em clonar. Tentaram clonar outros o ser humano, mas aí não deu muito certo. Então a atividade é a seguinte, copiem a primeira questão. Quais são os tipos de clonagem? Para vocês falarem os tipos de clonagem. Quais são os tipos de clonagem? E explique como cada um é feito. Como cada uma é feita, tá? Essa é a nossa atividade para casa. Qualquer dúvida estamos à disposição.